Enfim, chegamos ao capítulo 20 do nosso abençoado livro No Mundo Maior. Que aprendizado mais gostoso, que gostoso ter você aqui comigo para aprender como que faz para viver melhor aqui na Terra. Hoje era o encerramento das atividades da semana do André e ele disse que logo ao crepúsculo, palavra bonita para dizer ao amanhecer, né? Eles foram se despedir porque o André já tinha encerrado as atividades. E Calderaro o levou na casa, ele chamava de lar de Cipriana. Cipriana, aquela colaboradora ativa lá dos umbrais, tinha um lar que ela mesma tinha criado por força da experiência dela, de atos de abnegação, de amor, atos de amor. Ela criou um lar para acolher as pessoas ali do umbral que ainda não tinham condições de ir para a crosta. O mesmo caso do vô do André, né? Pessoas que receberam a ajuda porque mudaram alguma coisinha na vida, alguma coisinha no pensamento, mas que ainda não têm condição de partir para outra chance melhor ou que precisam de um estágio antes de reencarnar. Ela criou um lar para que essas pessoas fossem acolhidas, ficassem um tempo e trabalhassem em prol de si mesmas e em prol desse lar que ela criou para depois irem para outros lugares melhores cumprir as suas atividades. Olha que legal. E sabe o que ela tinha contado para o André, que eu esqueci de te contar no capítulo passado? Que ela mesma poderia reorganizar junto com os amigos espirituais a próxima reencarnação dele, do vô do André, porque essa reencarnação não se estenderia a muitas pessoas, ou seja, ele não faria o bem para muitas pessoas, ele male faria o bem para ele mesmo, pedindo perdão para essa irmã que seria a mãezinha dele. Então, se tudo desse certo, ele ia ser um filho que durante a sua existência ia sempre querer ajudar a mãe. Então aquele filho que dá o salário para a mãe, aquele filho que ajuda em casa, aquele filho que ajuda a criar os outros, sabe? Aquele filho que sempre vai, às vezes assim, como a gente fica desmemoriado, né? Pode até ser na revolta, pode até ficar com raiva, mas ele vai fazer. Porque ele sabe, no cernezinho dele, sabe que ele prometeu isso a essa mãe porque ele deve a ela. Olha que legal. E aí a Cipriana tinha dito para André, como ele não ia fazer grandes coisas assim pelo mundo, que ia ser só uma reencarnação bem particular para ele, eles poderiam organizar por ali mesmo a reencarnação. Legal, né? Assim como ela criou essa casa para essas pessoas que têm o mesmo nível de consciência ali que o vô do André tinha. Então, nessa casa que ela tocava, claro que ela ia ali sempre, ela portadora de grande elevação espiritual. O André estava todo pensativo, porque ele estava pensando assim, ó, a pesquisa, normalmente ele estava com essa cabeça de pesquisador, de estagiário, de fazer perguntas, daí ele disse assim, ó, a pesquisa cederá lugar à meditação, o raciocínio cedeu lugar ao entendimento. Recolher extenso material referente às manifestações da mente. Passou a semana inteira estudando, né? Obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma. Examinei diversos doentes com os quais travei relações, me identifiquei moléstias cujas causas pretendiam as mais profundas e as menos conhecidas e normalmente estavam nas raízes do espírito mesmo, entre novidades que ele aprendeu, mas ele disse encontrar o mais importante de tudo, não foi todo esse conhecimento, o mais importante de tudo foi encontrar um enfermo que me transferira de ardente curiosidade intelectual para acuradas reflexões, tangente ao ser. Ou seja, de tudo que ele tinha aprendido, todas as coisas que ele tinha entendido, relatado e tudo, o mais importante tinha sido encontrar com o vô dele e entender a lição que ele falou assim, ó. Reconheci agora que para conseguir sabedoria com proveito é indispensável adquirir amor. Olha só o que ele aprendeu e a gente também. Não adianta só ter o conhecimento das coisas, é preciso desenvolver o amor. E aí ele disse, de que me valeriam semelhantes troféus das coisas todas que ele aprendeu, né? Se não me fosse possível socorrer o benfeitor em dificuldade. Por que ele chamou o vô dele de benfeitor? Porque ele que pagou a faculdade, de verdade o homem era ruim para todo mundo, mas para ele o homem era bom. Então, o que ia valer todo o aprendizado que ele teve durante a semana inteira se ele não pudesse ajudar essa pessoa
esse benfeitor. Então ele disse, tratava-se ao meu ver, porque ele estava recordando tudo isso ao pensar no que a Cipriana tinha feito, ao pensar no que ela tinha feito pro vô dele e ao pensar que, assim como o vô dele, muitos estavam internados naquela casa que ela criou por amor, e ele estava pensando nisso. Tratava-se, ao meu ver, de uma casa socorrista diferente das que eu conhecia. Ela parecia um grande centro de trabalho propriamente terrestre, porque ela era bem perto da crosta e preparava a pessoa para ir para a crosta. Assim como o programa Menor Aprendiz, né, que prepara a criaturinha para o mercado de trabalho, faz ela aprender a importância da hierarquia, do horário e tudo mais. A Cipriana tinha criado essa casa para que esses desnorteadozinhos ali daquele local entendessem a necessidade do trabalho, porque a maioria deles ali era perdido mesmo, lembra? No crime e tudo mais. E eles iam aprender a ser gente. Assim como as nossas nonas falavam, né? Vai aprender a ser gente. Ali era realmente uma casa para eles aprenderem isso. Aprender a trabalhar no bem, aprender a ser gente. Irmã Cipriana idealizou este amorável reduto de restauração espiritual e concretizou-o, usando seus próprios irmãos sofredores e perturbados que vagueiam nas regiões ali circunvizinhas. E ela passa grande parte do tempo ali, mas não mora ali. Olha que legal, né? Ela usa para os serviços da casa as próprias pessoas que já foram atendidas ali. Olha que lindo, tipo uma ONG, bem humana mesmo, né? E ali, essas individualidades libertas da carne, porque ali só os desencarnados mesmo, né? Em penosas condições íntimas, lembrando da origem deles, né? Em diversos setores do conhecimento, recebem ali precioso concurso a fim de se readaptarem convenientemente à vida, para poder chegar assim com um mínimo de noção, de não judiar dos outros, de não fazer errado de novo. Elas ganhavam ali esse apoio. André, caminhando por entre essas pessoas, dizia assim, havia ali tanta gente alegre, mas tanta gente triste também, tanta gente preocupada, como em qualquer rua de humanos encarnados, como qualquer cidade no interior. E tive a impressão que visitávamos uma enorme universidade, como se fosse assim, a universidade lá naquele clima sombrio. Bom, mas o objetivo dali e o que eles incutiam e o que mais tinha ali era a disposição do otimismo transformador. Claro, ninguém era santo ali, ninguém era bom ainda, todo mundo estava se preparando para ser mais ou menos, né? Já pensou? Não era nem humano ainda, estava se preparando para ser mais ou menos, para tentar uma chance de encarnar, e ali era considerado uma oficina de restauração de alma. Olha só que legal! E é isso mesmo. Será que a gente passou por um lugar desses para aprender a ser gente, para aprender a vir? Bom, é claro que ela sabe que esses que estão ali internos, esses que são alunos dela, que vão sair dali, estão se preparando para reencarnações retificadoras. Então não vai ser assim uma reencarnação linda, fácil e doce. Não. Todos ali têm um programa de reajuste com o mundo, com as pessoas. Tem que esquecer o mal, tem que valorizar o bem. Eles aprenderam bastante ali, mas quando tiver reencarnado, que eles estão por eles mesmos, vão ter que continuar esse aprendizado e que não é fácil, que não é fácil. Nisso, esses eram todos os pensamentos assim do André, né? As pessoas iam se aproximando da Cipriana, porque hoje ela ia fazer uma oração especial, era a despedida do André e tal, e ela fazia essas orações sempre ali com eles. Várias pessoas iam se aproximando e contando para ela o que já tinham conseguido fazer no intervalo de tempo em que ela tinha os deixado, né? Então uns dizem assim, irmã Cipriana, eu fiz o que a senhora disse e tá dando certo, eu não tenho mais pesadelos. Aí o outro disse, eu tô conseguindo fazer o que a senhora falou e tô conseguindo ter menos raiva. E um falou, eu não tô conseguindo, eu ainda caio muito fácil, ainda tô me desesperando demais. E o André foi prestando atenção em tudo. Puxa vida, eles tinham evoluções tão pequenas e ela era tão dedicada, tão amorosa com eles.
Bom, aí ela falando com todos eles, daí ela se virou pro André e falou assim: oi, André, o problema do nosso enfermo, que era o vô dele, né? Olha, ela já estava chamando de nosso enfermo, já foi providenciado em todas as suas particularidades, pode ficar tranquilo, e tudo que dá para fazer na sucessão imediata nós vamos fazer. Essas coisas que dá para fazer vai ser feito. Cláudio vai ficar no recolhimento até que se apresente em condições de mudança para o nosso instituto aqui. Ele vai ficar lá na instituição de tal, tinha que se depurar um pouco primeiro para depois vir para ali. Aqui ele se preparará convenientemente para o retorno aos círculos carnais. Além disso, os nossos cooperadores estão instruídos para o auxílio que devemos a Ismênia. Olha só, ela ganhou isso, ela ganhou essa proteção. Ela e o esposo vão ganhar essa proteção até o casamento, até a vinda desse bebê para casa deles. Olha que legal, que coisa bonita de ver. Bom, e aí o André falou assim, de alma genuflexa, quer dizer assim, respeitosa. Genuflexa é ficar de joelho, né? Então a alma estava assim, humildemente, e ele viu a Cipriana de olhos erguidos para o céu, fazer aquela oração interna e a luz jorrava dela e para ela. Do tórax, do cérebro, das mãos brotavam radiosas emissões de força divina, das quais ela se constituía visível intermediária para todos nós. Então essas orações que esses espíritos elevados fazem não beneficiam só a ele, só aquela casa. Todas as pessoas que estavam ali se beneficiaram da oração. E ela fez uma oração linda, agradecendo a oportunidade de eles estarem ali, pedindo a oportunidade do trabalho. Olha que bonito. E aí, quando acabou a oração, o André disse, eu ali de olhos marejados, porque ele estava emocionado mesmo, estava em pranto. Marejado é só quando tem um pouquinho de água, né? Ele estava em pranto mesmo. E aí ele desejava segui-lo como filho, reconhecido para sempre, mas sabia que ele tinha outras responsabilidades. Então, o Calderaro foi o primeiro a abraçá-lo, dizer obrigado, amigo, pela tua presença aqui conosco essa semana, foi muito bom. E ele não conseguia nem responder, né? Tava assim, tava emocionado, ele tava sufocado pela emoção, como dizia ele. Não conseguiu nem responder pro Calderaro, só abraçou. E aí a irmã Cipriana disse que Deus te abençoe. Nunca se esqueça da bondade no desempenho de qualquer obrigação, André. Olha que linda, ela era voltada para o trabalho mesmo. Nunca te esqueça da bondade na execução de qualquer obrigação. Aí ele abraçou ela, né? Ganhou aquele abraço carinhoso, maternal que ela tinha. E ele disse, me desvencilhei do abraço dela com as saudades de filho. E aí disse, de volta agora aos trabalhos que me aguardavam, solitário e comovido, aspirei os perfumes da noite, porque estava começando a amanhecer ainda, né? Que a noite que se povoava de prodigiosas mensagens dos astros coruscantes. Que bonito que ele fala, né? Ainda estavam as estrelinhas ali, ele sentindo aqueles ares, os perfumes. Ele suplicou mentalmente, misericordioso Senhor, digna-te de abençoar esse verme que ainda sou. Gente, e acabou esse livro maravilhoso. Ele se chamou de verme. Por que que ele pensou isso? Tanta gente fazendo bem, não propagando esse bem, não alardeando tudo que faz. Tanta gente fazendo bem tão puro, um bem tão bondoso mesmo. E eu tão pequeno, contribuindo tão pouco. É claro que ele estava pensando isso, pelo que o vô dele tinha falado, né? Que queria que ele tivesse sido um médico bom aqui na Terra. E ele estava longe de ter sido um médico bom, bondoso de coração. E ele se considerou assim pequeno, não inútil. Ele estava disposto a trabalhar cada vez mais, mas disposto a fazer o aprendizado do amor. Que a gente esteja disposto também a fazer esse aprendizado. Que a gente esteja não só livre da loucura, porque agora a gente já entendeu as causas da loucura, que estão relacionadas a não querer mudar, não querer fazer o bem, mas que a gente esteja disposto também a aprender a amar, aprender a fazer o que tem que ser feito com amor. Que a paz de Jesus te abençoe e que você tenha esse amor no coração. Até o próximo livro.